basicamente, que primava pela intelectualidade. O pai dele era pedagogo, também era médico, neurologista, e o seu avô também. Isso era uma riqueza que provinha já de várias gerações. O avô também publicou vários livros, assim como o pai. Quando criança, Scherer ele era alvo do pai, porque ele era testado pelo pai nos seus experimentos, digamos assim. O pai trabalhava muito com a postura, ele corrigia a postura, por isso ele publicou tantos livros sobre a postura, direcionado a crianças. Ele trabalhava muito com a postura corporal, eu quero dizer. Então, ele usava Scherer como fruto do seu experimento, para testar. Então, o tempo foi passando, o pai faleceu, ele tinha um irmão, esse irmão se matou aos 36 ou 38 anos de idade, e ele foi ficando sozinho. Ele trabalhava na carreira de direito, ele era brilhante, tinha muito sucesso, só que ele era muito ambicioso, se essa palavra eu posso usar. Ele queria muito crescer e sempre subir nos cargos na empresa onde ele trabalhava. Não é empresa, tá? Ele trabalhava, não sei dizer o nome, mas é como se fosse uma instituição fórum, jurisprudência. Então ele disse que ele era muito ambicioso. Ele se candidatou para as eleições parlamentares pelo Partido Nacional Liberal, mas ele foi derrotado. E essa derrota foi o que, digamos, causou a sua primeira patologia, seus primeiros sintomas. Patologia não, o primeiro sintoma da sua patologia. Então, na época saíram nos jornais quem é esse tal de Scherer, e isso ofendeu muito ele. Scherer, pode corrigir. Scherer. Então, isso afetou muito ele, porque de alguma forma ele sentia como se isso também estivesse afetando a sua família, seu pai, seu avô, que trabalharam muito para fazer com que eles tivessem o nome e chegassem até ali. Ele se sentiu muito ofendido. Então ele começou a demonstrar os seus primeiros sintomas e foi parar na clínica do Dr. Plessy. Gente, é tudo alemão. Plessy. Então, ele manifestou seu primeiro sintoma de enfermidade aos 42 anos. Nessa clínica, ele permaneceu internado por 6 meses. E o diagnóstico dado pelo médico, que era na época um neurologista ou psiquiatra, não me lembro, neurologista, muito conceituado, muito famoso, que também tinha várias obras publicadas, trabalhava muito com isso. Ele foi parar na clínica desse médico. Então, na época, o médico disse que ele tinha sofrido de uma crise de hipocondria. Tinha sofrido dessa crise. Ele permaneceu internado nessa clínica por 6 meses. Depois de 6 meses, o médico constatou que ele havia se reabilitado, que ele poderia voltar para casa. Então, ele voltou para sua casa e ele foi dado como curado, tá? Dessa crise de hipocondria. Freud só teve conhecimento da história de Scherer muitos anos após, quando ele pegou o livro que o Scherer escreveu, Memórias de um Doente dos Nervos. Foi aí sim que ele teve acesso à história dele. Eu fiquei muito excitada quando eu vi o meu nome nos jornais, me senti muito mal, não achei graça. Bom, essa segunda enfermidade, ele se curou, a primeira enfermidade, né? Estava curado. Então ele começou
começou 9 anos depois. Ele disse que viveu muito bem esses 8, 9 anos, viveu muito bem com a sua família, que agora era sua esposa. Disse que era muito feliz, apesar da ausência dos filhos. Ele não tinha filhos. E o que mais lhe doía era a ausência dos filhos homens, né? Não ter filho já era difícil. Não ter filho homem, para suprir talvez aquela perda do pai, do irmão, fosse também, fosse mais difícil ainda talvez. A gratidão da minha esposa foi excepcional, porque quando eu estava me recuperando, ela meio que reverenciava o médico que tinha feito isso comigo, e ela até conservava o retrato na escrivaninha dele, porque ele restituiu a nossa. A esposa ficou muito grata. Ela colocou lá na escrivaninha dela uma foto do médico Flexi. Colocou lá uma foto dele na escrivaninha. Ficou muito grata porque realmente ela achava que Scherer tinha se curado. Só que eu sonhei 2 ou 3 vezes que esse distúrbio nervoso ia voltar. Eu sonhei com isso. E enquanto eu me encontrava entre sono e vigília, eu pensei assim, como que deve ser bom ser uma mulher, né? Como que deve ser bom se submeter ao ato de hipócrita? Ai, meu Deus. Scherer está se transformando numa mulher. Mas essa emasculação não era algo físico, tá? Já já eu chego lá. Então, nessa segunda enfermidade, ele demonstrou muita insônia. Não conseguia mais dormir. Então, foi aí que ele resolveu procurar a clínica novamente, 9 anos depois da sua primeira enfermidade. E aí ele retornou à clínica, mas ele piorou muito rapidamente. A sua piora foi muito rápida. E então, nessa clínica, ele permaneceu. Agora, o seu estado era um pouco mais sério, porque ele dizia sentir um amolecimento do cérebro. Ele achava que ia morrer a qualquer momento. Mas, como sempre, os milagres divinos deles Israel sempre restituíam tudo aquilo que eu tinha perdido. O que Scherer está falando para vocês, que esses raios restituíam, é porque ele sentia que não tinha mais órgãos internos. Ele sentia que o seu esôfago tinha sido destruído, que o seu pulmão estava parando. Ele sentia que ao comer ele engolia a sua laringe junto. Ele sentia que não tinha mais bexiga, que não tinha mais fígado, que não tinha mais nada, nenhum intestino. Mas eu continuava sendo imortal. E aí esses raios divinos iam lá para poder restituir esses órgãos e ele se curava novamente, como por um milagre. Ele se sentia muito perseguido por pássaros. Aí já começam os sintomas, as características da paranoia. Perseguição por pássaros. E ele tinha muita sensibilidade à luz e ao barulho. Não gostava. Tinha muitas ilusões, alucinações visuais e auditivas. Vocês viram que quando ele entrou na sala, ele chamou um amigo com ele. Tá aí com você? Pois é. Ele tem muito esse tipo de alucinação o tempo todo. E essas alucinações visuais e auditivas, elas dominavam a totalidade do seu pensamento e do seu sentimento. Ele estava completamente dominado por isso. Vejam como é mais grave, mais grave do que na primeira vez quando ele foi procurar a clínica. Então ele sentava durante horas, rígido e imóvel. Ele ficava lá em estupor alucinatório o tempo todo. Eu me dei conta quando eu vi que eu estava me transformando em mulher, que a ordem das coisas ela exigia a minha emasculação, mesmo que eu não gostasse. Não que eu queria ser uma mulher, mas era meu dever, eu fui escolhido para ser uma mulher. Ele não queria se transformar fisicamente em mulher. Porque Deus queria ter um filho comigo, para quê? Para essa alma, para essas pessoas como vocês, acabar logo e voltar homens melhores. Por isso que hoje o mundo está desse jeito, porque eu cresci. Se ele tivesse tido os filhos com Deus, Deus ordenou a Scherer que ele tivesse filhos, que eles tivessem filhos. E esses filhos, eles seriam um milagre, porque não haveria relação sexual para que pudesse ser concebido. Às vezes eu sou encontrada na frente do espelho e vocês podem
já não sei, mas talvez eu peque, porque as ideias dele, conscientes e inconscientes, elas não se misturaram. As ideias dele eram muito claras, segundo ele e o seu livro. Então ele tinha essa comunicação direta com Deus. Ele ouvia vozes, ele ouvia ordens que ele acreditava que eram de Deus. E ouvia músicas sagradas, tá? Além dele ter essa comunicação com Deus, além dele ser usado como joguete de demônios, além dele sofrer a perseguição dos pássaros, de ver aparições miraculosas, ele pensava que estava vivendo em outro mundo, se não estava morto, ainda ouvia músicas sagradas. Agora eu vou explicar outra coisa. A alma humana, ela está contida de nervos. Por que eu acredito que eu sou escolhida e vocês não são? Eu sou escolhida e eu não uns nervos do corpo da gente é responsável pela percepção sensorial e os outros nervos são responsáveis pelo entendimento. E tudo isso executa uma função na mente. O homem, ele é feito de corpo e nervos. E Deus é só feito de nervos. Só que os nervos de Deus são nervos eternos que nunca vão se acabar. E Deus, ele pode transformar qualquer objeto imaginável, conhecido como raios. Ou seja, há uma ligação muito grande entre Deus, o céu estrelado e o sol. Essa já é a construção delirante dele. Observe que no parabólico sempre tem uma construção delirante minuciosa, ele tem uma explicação lógica para aquilo que ele está dizendo. A explicação não faz sentido. Ele não só joga aquilo no ar, ele argumenta e explica o porquê daquilo. Por isso que ele tem tanta certeza. É por isso que a psicose é diferente da neurose. Porque a neurose apresenta sempre uma dúvida, apresenta sempre um não saber, um não ter certeza, diferente da psicose. A psicose sempre tem certeza. Por isso que a gente tem que desconfiar de quem sempre tem certeza das coisas. E eu vou explicar para vocês por que eu tenho certeza que eu fiz tudo. Vamos supor, Deus teve a obra dele, quando a obra dele terminou, ele se retirou para um lugar muito longe, ele não estabeleceu leis, ele nem estava presente quando foi feito as leis, por isso que hoje tudo é assim, por isso que hoje você pede uma coisa para Deus e a gente não faz nada, lógico, ele saiu, ele só fez vocês e foi embora. E além do mais, ainda, Deus não tem comunicação nenhuma com humanos, com pessoas vivas. Ele tem comunicação direta com os cadáveres. Ele não entende isso. Ele não entende porque ele escuta. Quando o homem morre, as suas partes espirituais sofrem um processo de purificação. E aí elas se reúnem junto com Deus nas antes salas do céu. E as almas passam por esse processo e começam a gozar de um estado de beatitude. Pensa num lugar que não tem mal, é esse lugar beatitude. Por que Deus queria fazer um vídeo comigo? Porque aí vocês iam gozar desse mesmo estado. Na realidade, com Scherer, Deus queria criar uma espécie para povoar novamente esse ambiente que nós estamos. E essa nova espécie, ela ia mudar o mundo. Isso na cabeça de Scherer. Ele ouvia isso de Deus. Ele fala. E Deus, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em inferior e superior. O Deus inferior é responsável pelas pessoas negras e o Deus superior é responsável pelas mais claras. Eu sou o Deus superior. Ele se achava perseguido, já falei isso várias vezes, né? Mas ele se achava perseguido também pelo flex signo. Assassino da alma. Quem falou pra você que ele é assassino da alma? E também se achava, aliás, ele se achava perseguido por esse médico, né? Ele achava que esse médico queria a alma dele. O médico poderia querer o corpo, mas o médico não queria o corpo. Ele queria a alma. Quem queria o corpo era Deus. A partir do momento que ele chegou à conclusão de que Deus queria o seu corpo, ele deixou de ver Deus como bom e passou a colocar Deus como cúmplice do mal. Os dois queriam vê-lo destruído, aniquilado.
o Éder. Esse é certo. Também não é Éder. Beto. Foi parar no asilo desse outro médico. Eu não sei ao certo quanto tempo ele ficou lá, tá? Mas eu sei. Mas vocês entenderam que o médico anterior, Clécio, ficou como médico, ficou como sujeito perceptório do sujeito. Isso é algo que se repete sempre na paranoia, na psicose paranoia. Há sempre um elemento do sujeito psicótico paranoico elétrico do seu perseguidor. Nesse caso, o Schreber foi Clécio, o assassino da alma. Bom, como vocês já tomaram demais muito, em 1895, em novembro, eu me lembro muito bem, Deus me confirmou que Ele realmente queria a minha feminilidade, Ele queria abusar de mim, Ele queria ter filhos comigo, e eu tinha que dar esse prazer para Ele, porque eu fui escolhida. Então, quando a gente é escolhido, a gente tem que fazer as coisas. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ver retratos de mulheres, ver o que elas usam, maquiagem, adornos femininos, para mim poder parecer mais. Além de tudo mais, eu sou mulher, né? Mas é isso aí. E agora dá licença para eu continuar. Lá na clínica, ele lia muito. Ele lia livros, revistas, e o Dr. Weber constatou que ele era muito inteligente, muito perspicaz. Isso não dentro do asilo somente. Ele convidou Schreber para que fosse jantar com ele algumas vezes, e aí ele pôde constatar essa esperteza de Schreber, que se destacava em várias áreas. Ele conversava sobre vários assuntos, não só sobre a área jurídica na qual ele era habilitado. Então, ele liberou Schreber desse asilo. Mas o que ele não imaginava é que Schreber, de certa forma, enganava ele. Como que enganava ele? Ele fingia, ele lia de fato, ele era inteligente de fato, conversava sobre vários assuntos mesmo. Tá? Isso tudo eram atributos dele mesmo. Mas ele forçava isso para que o médico pensasse que ele estava bem e assim liberasse ele dessa prisão onde ele se sentia. Né? E foi como eu disse, ele se sentia despedaçado por dentro, ele sentia que não tinha mais órgãos, mas ele conseguia passar uma imagem diferente disso, uma imagem que de fato também era dele, ele se esforçava por passar essa imagem, então ele foi liberado da clínica. Bem, como ele mesmo disse para vocês, ele se sentia um dia, ao despertar entre a vigília e o sono, ele começou a pensar em como seria bom ser mulher e sofrer e gozar desse coito, e também do ato de cópula. Mas ele não queria ser mulher fisicamente. Na realidade, no início, ele até foi contra essa ideia. Conflito interno, ele foi contra isso. Ele se negava, ele ficou indignado com essa ideia própria de ser mulher. E ele disse que ele só se tornaria mulher mesmo porque ele recebeu uma ordem externa. Para o bem da humanidade, então eu serei essa mulher que Deus quer que eu seja. Se Deus precisa do meu corpo para povoarmos a humanidade, criarmos uma nova espécie e tudo se resolver, então eu aceito ser essa mulher. Ele queria ser esposa de Deus. E ele sentia esses nervos femininos. Ele achava que esses novos homens, essa nova espécie, seria não só fruto do seu corpo, mas também fruto do seu espírito. Porque, como eu disse, seria um milagre, eu não teria relação sexual e seriam concebidos. Então eles seduziam a Deus. Ele se achava seduzido, não sei se eu estou sendo precisa, professora, mas ele se achava seduzido e também, de uma certa forma, ele seduzia. Mas Schreber, na minha versão, ele não era homossexual.
Ele era psicótico paranoico, ele vivia isso, mas ele não era homossexual. Apesar de ter um teórico lá, que eu não me lembro o nome, que diz que a bissexualidade está presente em todo e qualquer indivíduo. E o Freud depois foi lá e deu continuidade a essa ideia, que ela está presente mesmo em todo indivíduo, mas que depois o sujeito faz essa eleição. No caso Schreber, algo puxa a mulher. Não é mesmo uma homossexualidade, algo que puxa a mulher, ela não vai definir posteriormente. Por conta de que o sujeito psicótico ora muito, o nome do pai, ora muito da situação, ele fica com uma indefinição a respeito da natureza do sexo. E isso faz com que ele decide de forma muito íntima a posição masculina, que é a posição básica, e também a posição feminina, que é a ausência. E aí, no caso Schreber, ele se colocou dessa maneira. Ele manifestou que puxa a mulher, delirando ser transformada em uma pessoa. É que quando a gente fala, as meninas vão falar disso, mas quando a gente fala em corafusão, a gente já elimina a possibilidade do recalque, né? O recalque é algo do neurótico. Freud, como a professora disse já em algumas aulas, os neuróticos eram alvo dele. Ele demorou para seguir nesse caminho da psicose. E ele teve dificuldades nesse tipo de personalidade psicótica, né? Então, ele tinha muito mais facilidade, o seu alvo, o seu sucesso foi mesmo com a neurose. As meninas vão dar continuação na visão freudiana e lacaniana.